Boa noite a todos, obrigado pela presença e estamos aqui uma vez mais nesse trabalho realizado pela Casa Espírita Joana de Ângeles, de Florianópolis, onde todas as terças-feiras são proferidas palestras doutrinárias através desse canal, a página virtual no Facebook, da SEJA, da Casa Espírita Joana de Ângeles. Além dessas palestras às terças-feiras, todas as terças às 20 horas, nós temos também estudos do Evangelho, palestras evangélicas que acontecem também toda segunda-feira, às 19 horas. Então, aproveito para convidar todos que estão nos assistindo a continuarem a cada semana, sempre participando e assistindo às palestras que os trabalhadores da Casa Espírita Joana de Ângeles apresentam através desse canal. Agradeço a todos pela atenção e agradeço também a oportunidade de estar aqui hoje. Nosso tema de hoje é sobre a felicidade. O título da nossa palestra é: A Felicidade Não É Deste Mundo. Antes de começarmos efetivamente a nossa palestra, vamos fazer uma leitura para sintonizar com as vibrações dos espíritos superiores que sempre nos acompanham nesses momentos, para que possamos aproveitar da melhor forma possível as reflexões de hoje. Eu trago aqui para a nossa reflexão e para a harmonização e introdução ao tema 2 sonetos de um poeta catarinense, Cruz de Souza, acredito que muitos devam conhecer, que desencarnou em 1898 e nos deixou algumas obras póstumas através da psicografia de Chico Xavier no seu livro Parnaso de Além Túmulo. São 2 poemas, 2 sonetos curtos que eu gostaria de ler e que é uma reflexão já introduzindo o nosso tema de hoje. Nos labirintos dessa eternidade que nós vivemos, luminosa e pura, a alma vive na intermina procura do filão de ouro da felicidade. Quanto mais sofre, tanto mais se apura no pensamento excelso da verdade, vendo na auréola da imortalidade a alvorada risonha da ventura. E ao fim de cada noite tormentosa, que é a existência na prova dolorosa, canta e vibra num dia de bonança. É a vitória da dor que aperfeiçoa, luminosa e divina, humilde e boa. Glória da dor, que é pão dos infelizes. E o segundo poema intitulado O Céu, do mesmo autor, que diz o seguinte: Há um céu para o espírito que luta, nos oceanos dos prantos salvadores, céu repleto de vida e fulgores, que coroa de luz a alma impoluta. A canção da vitória ali se escuta, da alma livre das penas e das dores, que faz da vida a rede de esplendores, na paz quase integral e absoluta. Considerai, ó pobres caminheiros, que na terra viveis como estrangeiros, de alma ofegante e coração aflito. Considerai, fitando a imensa altura, os deslumbrantes órbes da ventura, por entre os sóis suspensos no infinito. Eu gostaria então de convidar todos a elevar nosso pensamento em prece, como de praxe, para agradecer esse momento e pedir o amparo de Jesus e dos nossos mentores. Pai misericordioso, querido Mestre Jesus, e benditos Espíritos de luz que sempre nos iluminam com amor e nos abençoam com a sua assistência. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos hoje para refletirmos sobre a mensagem do nosso Mestre Jesus e rogamos, Pai, permissão para realizarmos esse encontro a partir de agora, a fim de meditarmos sobre a tua doce mensagem. Que o estudo de hoje nos sirva de lenitivo abençoado e que possamos receber em nosso coração o sentimento de paz, de amor, de fraternidade pela compreensão da sua mensagem. Que possamos também receber todos nós nesse momento
os fluidos que necessitamos para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio psíquico e espiritual, mas pedimos, sobretudo, pelos mais necessitados. Que esses irmãos sejam abençoados com a paz, a misericórdia e o amor do Cristo Jesus. Que possamos, então, nesse momento, encontrar nas palavras do Mestre o lenitivo para as nossas angústias, para as nossas fraquezas, buscando na lei do amor ao próximo as forças para enfrentarmos as nossas provas de cada dia. Que assim seja. Então, meus irmãos, o tema de hoje é a felicidade. Existe felicidade nesse mundo? É a pergunta que fazemos. Mas o que é a felicidade? É uma definição difícil e de cunho filosófico. O ser humano, né, desde os mais áureos tempos, vem buscando e vem tentando compreender o que é de fato a felicidade. Então, desde os mais remotos tempos, o espírito encarnado busca vencer o sofrimento, a dor, as angústias, os medos, buscando tranquilidade e segurança. Mas, para cada um de nós, a felicidade pode se representar de forma diferente. Então, o que é felicidade para cada um de nós? O que é felicidade para você? Para alguns, a felicidade se nutre do belo, das artes, a música, a poesia. Nos sentimos extremamente felizes quando nos deleitamos com uma obra de arte, enfim. Já para outros, a felicidade é representada pela sabedoria. Todos que almejam a felicidade buscam a sabedoria. Para outros, no entanto, a felicidade, talvez para a maioria, a felicidade é obtida pelos prazeres do corpo, como o gozo, a posse, o prazer sensual, o desenfreado, o bem comer e o bem beber. Essa, para muitos, é a noção, a ideia de felicidade. Para alguns, a felicidade é ter muitos bens, muitas posses, muito dinheiro e nunca nada faltar à mesa, nunca ter nenhuma escassez. Algumas pessoas, por outro lado, almejam poder sempre dispor da última moda, ter o melhor tênis de marca, uma bolsa de grife famosa, o celular de último tipo, enfim, que também de uma certa forma está associado ao dinheiro, mas que vai além disso, né? Que é uma obsessão por estar sempre no topo da moda. Já alguns acham que a felicidade é ter reconhecimento social, ser paparicado, ser bajulado, enfim. E nos dias de hoje, né, com o advento das redes sociais, essa ideia de felicidade está bastante em voga, né? Fazemos tudo para nos expormos, né, nas redes sociais, receber muitos likes, receber elogios. Também tem uns que consideram a felicidade privilegiando principalmente o corpo físico, a beleza física, a saúde plena, ter um corpo atlético e perfeito. Para outros, a felicidade consiste no poder máximo, no poder absoluto. A pessoa pauta a sua vida pela busca do poder, pela autoridade sobre as pessoas de que se cercam. E muitos ainda acreditam que a felicidade é simplesmente ter uma vida tranquila, sem problemas, né? E alguns chegam até o ponto de se isolar na natureza, ficar isolado da sociedade e achar que não tem nenhum problema, se consideram pessoas felizes. Na verdade, a maioria de nós considera a felicidade um somatório de vários desses fatores, né? Mas são algumas coisas que nos pautam pela ideia de felicidade, que pautam pelo menos para a maioria das pessoas. Com relação a essa vida isolada na natureza, né, a gente tem que considerar que, de um lado, sobre o que seria, né, da nossa existência sem desafios, sem problemas. Né? Os desafios, os problemas que nos defrontamos no dia a dia nos movem. Então, esse conceito de felicidade, muitas vezes,
é falso, né? É um conceito que, na verdade, nos estaciona na nossa jornada evolutiva. Então, as dificuldades que nós vivemos no dia a dia, elas têm uma função também educativa. E se forem bem aproveitadas, elas se tornam lições de valor incalculável, né? Porque senão, como que conseguiríamos, por exemplo, aprender a amar ao próximo, desenvolver a compaixão, sem a compreensão da dificuldade do outro? Também, por outro lado, a busca insana pelo poder, pelo dinheiro, pelos gozos materiais, pela interminável busca pela aquisição, renovação de bens materiais, e tudo que é oferecido pela mídia, toda a ideia de consumismo, nos tornam, por fim, infelizes e desesperançados. Na maioria das vezes, nós invejamos uma suposta felicidade alheia sem nos darmos conta das provas que os nossos irmãos vivenciam na sua intimidade, porque nós enxergamos somente aquilo que nos chega aos olhos, que os nossos sentidos percebem. Então vamos analisar um pouquinho agora o que a doutrina espírita nos ensina com relação à felicidade. Allan Kardec, nas questões 920 a 922 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores que ditaram o Livro dos Espíritos. Então, a pergunta 920 diz o seguinte: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Pergunta Kardec. E os espíritos então lhe respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele próprio, porém, depende a suavização de seus males e poder ser tão feliz quanto for possível aqui na Terra. Depois Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E os espíritos então lhe respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então aqui os espíritos nos trazem a ideia, respondendo a Kardec, que a busca da felicidade passa pela prática das leis de Deus. Na pergunta seguinte, Kardec pergunta, na questão seguinte, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, ele pergunta se tem um conceito coletivo de felicidade. E os espíritos, então, esclarecem. Com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores do Livro dos Espíritos, nós temos então essas duas dimensões com relação à felicidade: a vida material e a vida moral, onde a vida material é a posse do necessário, nada mais, nada menos do que o necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que a doutrina espírita nos traz com relação ao nosso sentimento sobre a felicidade é a certeza de que a nossa verdadeira vida é a nossa vida espiritual. Então, a crença na finitude da vida, com a morte do corpo físico, é para nós, então, uma grande fonte de infelicidade, uma grande fonte de angústia. Então, na medida que a doutrina espírita nos traz as luzes da doutrina da reencarnação, nós temos uma nova luz. Então, a certeza de que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida nos traz, então, a esperança e a fé no futuro a que os espíritos se referem ao responderem essa questão a Allan Kardec. Mais adiante, continua então
Kardec perguntando aos espíritos, na questão 925, por que Deus favorece com os dons da riqueza a certos homens que muitas vezes parecem não tê-lo merecido? E eles respondem: isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente, mas fica sabendo a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. Então aqui os espíritos nos esclarecem que a riqueza, que aparentemente é uma fonte de felicidade, no mais das vezes é, na verdade, uma dura prova. E isso nos faz lembrar as palavras de Jesus no seu Evangelho, quando ele nos fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, como aparece lá no Evangelho de Lucas. Essa mensagem de Jesus significa que a riqueza é uma grande prova e que a riqueza, por si só, não garante a felicidade. E que muitas vezes, muito pelo contrário. Prossegue então Kardec perguntando o seguinte: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? E os espíritos respondem: os males desse mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos se poupa nessa vida aquele que sabe restringir os seus desejos e olha sem inveja para o que está acima de si. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Então nós dependemos dessa resposta, que muitas vezes a fonte da nossa infelicidade está naquelas necessidades que criamos para nós mesmos. E que quando olhamos aqueles mais abastados que nós, nos gera inveja e nos traz aquele sentimento de infelicidade. Os espíritos dizem ainda: invejais os gozos daqueles que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem ele ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova de que lhe será levado em conta e se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. E por fim, na pergunta 927, Allan Kardec pergunta ainda: não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? E eles respondem então a Kardec: verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua própria culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Além do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz também importantes mensagens sobre esse tema. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo intitulado, então, Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo nós encontramos diversos itens que nos esclarecem sobre as causas anteriores, atuais e até mesmo as causas futuras das nossas aflições e, consequentemente, da nossa infelicidade. Mas, em resumo, o que nos ensina, né, o Evangelho, o Espiritismo, é que nós precisamos compreender, sobretudo, que a Terra é um planeta de provas e expiações e que nós estamos aqui, portanto, como se estivéssemos numa grande escola para todos nós, espíritos aqui encarnados, e que, como tal, passamos pelas mais diversas experiências e provas para o nosso aprimoramento. Então, aquilo que nos parece
A infelicidade, na verdade, são as vicissitudes que constituem as experiências que temos que viver para progredirmos, para nos aperfeiçoarmos como espíritos eternos que somos. Então nós jamais podemos nos esquecer daquilo que a doutrina espírita nos ensina, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida eterna. E que nós estamos aqui nessa jornada por um período curto, que consiste na nossa atual reencarnação. E tudo aquilo que vivenciamos são, na verdade, lições que devem ser aprendidas e que se transcorrem nas diferentes existências, nas diferentes jornadas que passamos aqui na Terra. Quando nós aceitamos a condição de espíritos em estágio primário de evolução, as nossas dificuldades continuam existindo, mas a nossa percepção, elas nos conduzem, elas colocam a verdadeira importância das provas que vivemos. Então nós não devemos dar um valor maior ou menor do que necessário às provas que vivemos nesse planeta. Ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, nós encontramos no item 20 uma instrução do espírito Cardial Morlot, que inicia o seu relato da seguinte maneira: "Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim", exclama geralmente o homem em suas posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Então, o cardeal Morlot, nesse trecho do Evangelho, relembra para nós os ensinamentos nobres do livro de Eclesiastes, do Antigo Testamento da Bíblia, que é atribuído a Salomão e que foi escrito muitos séculos ainda antes de Cristo, já trazendo então luzes a esse tema sobre a felicidade. E esse capítulo traz importantes esclarecimentos sobre os caminhos que devemos seguir para melhorar a nossa vida e atingir a verdadeira felicidade. Lá no capítulo 13, no versículo 13, do capítulo 12 de Eclesiastes, nós encontramos crítica às ilusões que a sociedade nos apresenta como o ideal da felicidade: a riqueza, o poder, a ciência, os prazeres físicos, status social, trabalho para enriquecer, enfim, tudo aquilo que já comentamos anteriormente. E o autor coloca nesse texto uma pergunta fundamental, que diz o seguinte: que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ou seja, para onde dirigimos o nosso esforço diário e o que desejamos da nossa existência? E o livro, então, explica e detalha vários aspectos dessa dimensão da felicidade. E, ao final, o livro conclui com um mandamento: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever do homem. Então vejam que já no Velho Testamento nós encontramos esse ensinamento que nos chega através dos espíritos superiores, através da palavra dos profetas, que acabam sempre batendo nessa mesma tecla, que a nossa felicidade consiste em seguirmos os mandamentos da lei maior. E ao final, o cardeal Morlot ainda nos explica nesse trecho do Evangelho, dizendo o seguinte: assim, pois, aqueles que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades, que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam-se aqueles que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquicelular, que só excepcionalmente esse globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. E mais adiante ele conclui: consequentemente, se a morada terrena
Se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso é se admitir que há moradas mais favorecidas, onde o espírito, enquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal é a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, ele nos relembra que muitas são as moradas na casa do Pai, que a Terra é apenas um dos muitos mundos habitados e que é, na verdade, um planeta de provas e expiações. Então, a nossa jornada rumo à felicidade não se esgota neste orbe. Nós ainda vamos vivenciar outras jornadas aqui na Terra e, certamente, em outros planetas, onde podemos almejar uma felicidade mais completa. Nós encontramos ainda diversas passagens no Evangelho de Jesus que nos fazem refletir sobre o tema da felicidade. Se nós formos no Novo Testamento, veremos, principalmente no Sermão da Montanha, uma verdadeira obra-prima, onde os ensinamentos de Jesus nos mostram que a aventura dos aflitos que vão ser consolados, numa alusão muito clara de que as aflições que são sentidas por nós são passageiras e que a forma que passamos por ela é que vão ter o valor para o nosso verdadeiro aprimoramento. Uma passagem do Evangelho que eu gostaria de destacar, nós encontramos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos esclarecimentos sobre a frase que Jesus disse a Pilatos quando ele foi questionado se ele era rei. E Jesus então responde a Pôncio Pilatos: meu reino não é deste mundo. Por essas palavras de Jesus, se depreende que ele se refere à vida espiritual como o verdadeiro reino de Deus. Ou seja, a terra não é, o reino de Deus não é esse mundo. O reino de Deus é um mundo, é o universo e principalmente a vida espiritual. E em todas as circunstâncias, nós temos que nos deparar de que a meta que a humanidade alcança deve constituir objeto das nossas maiores preocupações aqui na Terra. Então, a resposta do nosso Mestre Divino nos faz considerar, como já foi mencionado anteriormente, a existência de outros orbes, de outros lugares, outros mundos, onde a vida certamente prospera em condições diferentes daquelas que nós temos aqui. Nós temos ainda, nas palavras de Jesus, onde ele diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí nós precisamos entender que na casa de meu Pai, que é Deus, é o universo, onde existem diversas categorias de mundos habitados, cada um adequado às condições evolutivas de nós espíritos que nele iremos um dia reencarnar. Então nós podemos com isso pensar, imaginar que se estamos hoje num planeta de provas e expiações, onde a felicidade se resume a momentos felizes. Então nós dificilmente teremos aqui pessoas plenamente felizes. Muito embora nós possamos encontrar espíritos superiores que aqui encarnaram e que gozaram de uma felicidade na sua jornada, como São Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros que eram de fato felizes, mesmo sem as condições que imaginamos como as ideais, aquelas condições materiais. E Jesus nos deixa ainda um legado de palavras sábias com relação a esse tema, quando ele nos diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu,
onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então a gente costuma associar a nossa felicidade às coisas materiais e trabalhamos para juntar nessa nossa vida física, nessa nossa jornada, aquilo que Jesus chama de tesouros na terra, né? Tesouros que a ferrugem e os vermes comem. E Jesus nos lembra então que a nossa felicidade consiste, na verdade, em em reunirmos aqueles tesouros que são os tesouros espirituais. Jesus nos diz então: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, e a cada dia basta o seu mal. Então, meus irmãos, nós concluímos, com base nesses ensinamentos, que quando lemos que a felicidade não é desse mundo, devemos considerar, na verdade, que essa frase se refere a esse mundo como o mundo físico, como a nossa vida corporal, a nossa vida terrena. Então, realmente, de fato, né, nos ensinamentos que trouxemos aqui, podemos concluir que é quase impossível nós gozarmos de uma felicidade plena do ponto de vista da nossa vida física, da nossa vida material. E lembrar que nós somos, na verdade, espíritos encarnados e que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, a felicidade que devemos almejar é a nossa felicidade enquanto espíritos eternos. Todo o resto é efêmero. A nossa verdadeira felicidade, então, está ligada ao mundo espiritual, o verdadeiro reino de Deus, que é o nosso verdadeiro mundo. Agora, isso também não significa que não podemos, que estamos impossibilitados de experimentar momentos de extrema felicidade em alguns momentos da nossa vida. Principalmente quando se referem, como o nosso mestre Jesus nos diz, momentos de felicidade que se referem a tesouros que os vermes não comem e os ladrões não roubam, que é o que devemos então buscar. Quando praticamos a caridade a um irmão e percebemos o significado disso para ele e para nós, quando encontramos um verdadeiro amor, quando recebemos aqui na Terra um filho no mundo, com amor, com alegria, quando nos deparamos com conquistas no nosso trabalho, na nossa jornada de estudos, quando conseguimos almejar vitórias na nossa profissão, como resultado do nosso esforço. Tudo isso são momentos de felicidade, mas que devemos associar à nossa jornada evolutiva. Não pensando simplesmente no ganho material que ela vai nos trazer, nos gozos materiais, mas naquilo que vai se somar ao nosso tesouro espiritual. E para encerrar, então, eu gostaria de trazer uma leitura do livro Momentos Enriquecedores, pelo Espírito Joana de Ângeles, pela nossa mentora, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, intitulado A Felicidade Possível. Então, nos diz Joana de Ângeles: acreditavas que a felicidade seria semelhante a uma ilha fantástica, de prazer constante e paz permanente. Um lugar onde não houvesse preocupação, nem se apresentasse a dor, no qual os sorrisos brilhassem nos lábios e a beleza egrinaldasse de festa as criaturas. Uma felicidade feita de fantasias parecia ser a tua busca. Planejastes a vida, objetivando encontrar esse reino encantado, onde por fim descansasses da fadiga e da aflição e fruísses a harmonia. Passam-se os anos
e soma as frustrações, anotando desencantos e amarguras, sem anelada conquista. Lentamente, entregas-te ao desânimo e sentes que estás discriminado no mundo quando vês as propagandas apresentadas pela mídia, nas quais desfilam os jovens, belos e jubilosos, desperdiçando saúde, robustez, corpos venusinos e apolíneos, usando cigarros e bebidas famosas, brincando em iates de luxo ou exibindo-se em desportos da moda, invejáveis e triunfantes. E crês que eles são felizes. Não sabes quanto custa em sacrifício e dor alcançar o topo da fama e lá permanecer. Sob quase todos aqueles sorrisos que são estudados estão a face da amargura e as marcas do ressaibo e do arrependimento. Alguns envenenaram a alma dos charcos por onde andaram, antes de serem conhecidos e disputados. Muitos se entregaram às drogas perturbadoras que lhes consomem a juventude, qual ocorreu com as multidões de outros que os anteciparam e desapareceram. Esquecidos e enfermos, aqueles que foram pessoas objeto, amargam hoje a miséria a que se acolheram ou foram atirados. Felicidade, porém, é conquista íntima. Todos os que se encontram na terra, nascidos em berço de ouro ou de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro frágil de carne e experimentam, de uma ou de outra forma, vicissitudes, decepções, doenças e desconforto. Ninguém no mundo terreno vive em regime especial. O que parece não excede a imagem, a ilusão. Se deseja ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção num painel planificador. As ocorrências de dor são experiências para as de saúde e de paz. A felicidade não são coisas, é só um estado interno, uma emoção. Abençoa os acidentes do percurso, que denominas como desdita. Segue na direção das metas e verás quantas concessões de felicidade pela frente aguardam por ti. Quem avança monte acima, pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miúdas e verdejante relva, que teimam em nascer ali, colocando beleza no chão. Reúne essas florezinhas em um ramalhete, toma das pedras pequeninas fazendo colares, e descobrirás que para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir, nas coisas e nos sucessos da marcha, a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. E assim, meus irmãos, eu me despeço agradecendo a participação de todos, agradecendo a oportunidade. E antes de encerrar, eu convido então a todos, mais uma vez, a elevar nosso pensamento em prece. Eu trago aqui então para a nossa elevação a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor podem abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de vossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Desejo a todos uma boa noite e fiquem com Deus e com o nosso Mestre Jesus. Até uma próxima ocasião.